Fala pessoas, muito bom dia! Nesse vídeo eu quero compartilhar com você a minha própria experiência com a obesidade e a compulsão alimentar. E como que foi esse processo de autodescobrimento, de tratamento desse comportamento compulsivo e da onde ele vinha. Nós estamos vivendo nesse período aí de pandemia, de necessidade de quarentena, ficar isolado dentro de casa, uma tentação a mais, porque o tempo todo vai na geladeira, come, a dificuldade que muitas pessoas estão tendo para manter atividade física. Então está sendo algo bastante comum e epidêmico, e eu acredito que essa experiência pode te ajudar. Eu fui uma criança, mais ou menos, não era muito gordinho. Depois, a partir dos 10 anos, eu engordei bastante e fui um adolescente muito obeso. Então, eu lembro para mim o quanto era vergonhoso. Eu usava um colete de uma blusa que eu tinha, que tirava a manga, tipo para esconder mesmo o tanto que eu estava gordinho. Aos 14 anos, assim, as roupas não serviam muito, e eu tinha umas roupas de moletom que era mais confortável, né? E eu usava mais esses conjuntinhos de moletom que a minha mãe tinha comprado. E aí eu lembro que pelos 14 anos ia ter um matinê, né? Uma festinha de domingo à tarde numa boate que tinha perto da casa da minha mãe, em Belo Horizonte. Aí eu fui com todo mundo, aí chegou lá, eu não pude entrar no matinê porque eu tava com roupa esporte, né? Que era aquele moletom e tênis, mas eu também não tinha outra roupa. Aí eu voltei para casa. O pessoal entrou, foi lá, divertiu, mas lembrar disso hoje é leve, mas nem sempre foi. E eu acabei descobrindo depois, no processo de constelação e de autoconstelação, que é um processo introspectivo, reflexivo, que usa as técnicas da constelação familiar. Nesse processo, eu acabei descobrindo o quanto a dor que eu sentia por aquilo me fazia, né, no momento presente, manifestar a obesidade. E depois disso eu emagreci para os 18, 19 anos, depois engordei de novo, emagreci, engordei de novo. E hoje agora com o lockdown, né, estar dentro de casa, apesar de eu estar fazendo atividade física, e isso está sendo muito bom, ganhei aí, acredito que mais uns 3 ou 4 quilos aí de lambuja com a quarentena. E a constelação familiar, ela mostra pra gente o quanto os nossos traumas familiares refletem na nossa vida atual. Então, quando eu fui colocar isso em uma constelação, eu consegui perceber que eu estava identificado também com os obesos que foram extremamente massacrados, julgados, apontados, criticados, colocados à margem da sociedade, do meu sistema familiar, materno inclusive, onde aqueles familiares, desde a infância, com muita obesidade, adolescência, eram todos meio escondidos, assim como acontece com as questões dos transtornos mentais, assim como acontece e aconteceu muito com os deficientes físicos. Foi uma época onde a família procurava esconder com vergonha daquilo. E aquela vergonha manifestada, aquela realidade, dentro de um sistema não é permitida por uma lei maior de inclusão. A vergonha, a condenação é uma exclusão que reflete no descendente a necessidade de manifestar aquele mesmo destino. E eu consegui emagrecer mesmo quando eu olhei para essas histórias do meu sistema familiar, que são várias, conhecidas, sabidas, contadas, de exclusão de pessoas que eram muito obesas. Eu consegui me liberar um pouco mais da obesidade, ou seja, o meu corpo deu um jeito de perder aquele peso que eu estava precisando. A dieta passou a dar certo, a alimentação, a atividade física pôde ser frequente. Então, ou seja, eu consegui realizar aquilo que antes, com muito esforço, eu não conseguia. E, obviamente, tratei também algo que é em relação à minha própria mãe.
que teve uma fase da vida que foi muito obesa, depois fez a gastroplastia e emagreceu, mas que aquilo trazia, né, da minha história uma fidelidade à minha mãe de manter na obesidade, né? Quando eu pude, pelo processo de constelação, entregar a ela, devolver a ela o peso dessa dificuldade, ou seja, aceitar que ela tenha tido esse passado de obesidade, de julgamentos, me fez conseguir seguir mais leve, porque muita da minha obesidade estava sendo, com certeza, infidelidade à minha mãe, que era obesa. Então, o processo de integração sistêmica, de inclusão, é um processo que é contínuo. Então, agora que eu vou iniciar um processo de perder esses quilinhos que eu ganhei esses dias aí, eu também vou voltar a olhar para essas questões que eu já sei que me bloqueavam. Então, o processo de constelação é contínuo. Tudo aquilo que você sabe que está trazendo prejuízos, problemas, você tem que olhar frequentemente no processo de autoconstelação. Isso é um processo diário, que eu, por exemplo, faço todos os dias. Muito do que eu contei aqui, eu consegui perceber com a ajuda de terapeuta, fazendo constelação familiar, em grupos ou individuais, e muito foi no meu processo de autoconstelação, onde eu fecho meus olhos, coloco a música e procuro olhar onde que estão as causas dos problemas do agora. E eu convido você que faça isso também com frequência. A humanidade está passando por uma obrigação de olhar para dentro de si. Vamos entrar dentro desse fluxo e olhar para dentro de si e ter o benefício disso. Beijo para vocês e até mais. Valeu!